Olá, Nuski, tudo bem? Meu nome é Adja, sou professora de Geografia e o tema da aula de hoje é a agropecuária e a indústria na Amazônia. Vamos à aula? Os solos da Amazônia são, em geral, de baixa fertilidade, impróprios para a agricultura. Nas áreas florestais, as experiências com a derrubada de mata demonstram que, com o desmatamento para a prática de agricultura, o solo empobrece e, além disso, desprovido de mata que o protege, ele fica exposto às chuvas torrenciais da região, sofrendo constante erosão. A própria floresta é responsável pela reposição de nutrientes no solo. Acredita-se que anualmente caiam por hectare cerca de 8 toneladas de folhas mortas, galhos, flores e frutos. Esse material decomposto enriquece o solo, porém o desmatamento faz com que a erosão se torne mais intensa. Então o desmatamento não é bom para ninguém. A juta, a pimenta do reino e a malva são exemplos de produtos comerciais da Amazônia. A pimenta do reino, que foi cultivada em Tomé-Açu, no Pará, e na zona Bragantina, na área metropolitana de Belém, no estado do Pará, foi trazida pelos imigrantes japoneses. A juta e a malva são plantas que produzem fibras utilizadas na indústria têxtil e nas sacarias. Outros produtos originários da região, que anteriormente eram apenas coletados, hoje, devido à grande demanda, são também cultivados: guaraná, açaí, pupunha e cupuaçu. Em geral, as tentativas do governo de estabelecer a ocupação da Amazônia por meio de projetos agropecuários na década de 1960 e 1970 não foram bem-sucedidos. Na monocultura, o número de pragas proliferou. O solo tornou-se improdutivo e não restaram condições para que o cultivo continuasse. Como resultado, muitas áreas foram devastadas. Atraído já a esperança de enriquecer com a exploração do ouro ou pelo sonho de ser proprietário de terras na porção norte do país, centenas de trabalhadores deixaram seu estado de origem para se aventurar à procura de melhores oportunidades. No entanto, o que encontraram não correspondeu às expectativas. A partir da década de 1980, com a expansão da fronteira agropecuária, aumentaram as áreas destinadas à produção de soja no Brasil, o que acarretou o desmatamento de diversas áreas no Cerrado e na floresta amazônica. Na Amazônia, existem facilitadores para esse processo, como o baixo custo das terras e o frequente descumprimento da legislação ambiental. No entanto, a atividade que mais tem provocado desmatamento na região é a pecuária. Na Amazônia, segundo a estimativa do Ministério do Meio Ambiente, MMA, 75% da área desmatada é ocupada pela pecuária. São 70 milhões de bovinos. A pecuária extensiva e de corte é a que predomina. Extensas áreas de florestas foram derrubadas para a plantação de capim, que serve de pasto para os rebanhos. Ao longo das grandes rodovias, como Belém e Brasília, também se estabeleceram áreas de criação. Introduziu-se na região a pecuária de búfalos, nos campos da ilha de Marajó, no Baixo Amazonas e no Amapá. Esses animais se adaptaram às áreas de várzeas, periodicamente alagadas. O maior número de conflitos de terras no Brasil ocorre nos estados que compõem a Amazônia, sobretudo o Pará. A Constituição brasileira prevê que propriedades improdutivas sejam utilizadas para a reforma agrária. Portanto, os trabalhadores rurais promovem a ocupação dessas propriedades e reivindicam o direito de cultivá-las. Há interesses contraditórios em disputas de terras entre proprietários, poceiros, grileiros e garimpeiros. Além disso, muitos indígenas foram privados de suas terras tomadas para a implantação de grandes propriedades agrícolas. Na tentativa de promover o desenvolvimento econômico da Amazônia e criar estratégia para a ocupação da região, foi criada em 1967 a Zona Franca de Manaus, um importante centro industrial do estado do Amazonas. No ano de 2011, o governo brasileiro estendeu esses incentivos para os próximos 50 anos, garantindo às empresas instaladas em Manaus mais tempo para investir e gerar empregos.
A área, apesar de certo desenvolvimento, alocou sobretudo montadoras que recebiam peças já prontas do exterior. Hoje, a Zona Franca de Manaus emprega parte da população local e dinamiza a economia regional, produzindo principalmente equipamentos eletrônicos. Além do setor industrial, a Zona Franca de Manaus conta com os setores comercial e agropecuário. Este último envolve projetos voltados às atividades de produção de alimentos, agroindústria, piscicultura e beneficiamento de madeira, entre outros. Apesar de tentativas de descentralizar a atividade industrial no país, que é mais concentrada no centro-sul, constata-se que a Amazônia apresenta pequeno desenvolvimento industrial. Embora com o aumento do número de estabelecimentos nos últimos anos, destaca-se as indústrias ligadas à atividade mineral que exploram e transportam matérias-primas. As atividades econômicas desenvolvidas na Amazônia, como o garimpo, a construção de estradas e a criação da Zona Franca de Manaus, levaram grande contingente populacional para a região, oriundo especialmente do Nordeste. Entre os três complexos regionais, a Amazônia é o menos urbanizado. As cidades de Belém e Manaus correspondem a metrópoles regionais. A recente urbanização da região tem formado novos núcleos urbanos e fortalecido outros mais antigos. De qualquer forma, a urbanização também veio acompanhada de problemas inerentes às cidades brasileiras, como a falta de infraestrutura e a formação de favelas. Acabou a aula, tô saindo. Tchau, tchau.